Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e agora nós iremos começar para mais uma aula do 7º ano. Olá crianças, vamos a mais um ano juntos novamente na Geografia, tá? Espero que esse ano nós possamos juntos continuar descobrindo o espaço geográfico em que vivemos, tá? Então, 7º ano, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, nós iremos revisar aquilo que nós vimos no ano anterior e também nós iremos falar aquilo que nós trabalharemos esse ano, tá bom? Então, olha só, crianças, eu escolhi 2 temas que eu acho que são importantes do que aquilo que nós falamos no ano passado, tá? Então, olha só, a gente falou no ano passado, gente, que o espaço geográfico ele é dividido em espaço urbano e espaço rural, ou seja, campo e cidade, tá? Então, olha só, esses espaços, eles se inserem e eles se diferem, tá? No espaço geográfico. E é compreendido, gente, pelo fato da dinâmica ser diferente, economicamente, culturalmente, através dos usos das técnicas e das estruturas, tá? Embora esses 2 espaços, tá, em meios considerados diferentes, as suas inter-relações são bastante complexas. E aí, por isso, muitas vezes é difícil a gente separar e compreender, tá, a especificidade de cada um, certo? Então, olha só. O conceito de espaço urbano, ele se designa na área de elevado adensamento populacional, ou seja, uma elevada concentração de pessoas, tá? E aí, então, vai se chamar as cidades, certo? Já o conceito de espaço rural, ele vai se referir a um conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes concentrações de pessoas. E aí, uma das principais diferenças, tá, crianças, entre espaço rural e urbano, entre cidade e campo, são as práticas socioeconômicas. No espaço rural, tá, como a gente já disse, ele vai envolver predominantemente as atividades primárias. Nessas atividades nós temos o extrativismo, a agricultura, a pecuária, certo? E ao passo que a cada passo que esse espaço rural, então a gente vai enxergar o espaço urbano, que costuma então reunir as atividades vinculadas ao setor secundário. E aí nesse setor nós temos as indústrias e a produção de energia. E o setor terciário, nesse setor nós temos o comércio e o serviço, tá? Então, nesse slide primeiro aqui, a gente observa nessa primeira imagem da sua esquerda para a direita, a cidade, tá? Nós vemos esse movimento de casas, de prédios, de carros, dos próprios serviços, das indústrias. Já na segunda imagem, na sua direita, a gente então observa, tá, o campo. Nesse campo a gente observa que temos casas, né? Poucas casas, nós temos a questão da vegetação no maior número, a questão da própria atividade primária, certo? Bom, eu busquei então um tema que a gente frisou muito no ano passado, que é a diferença de tempo e clima. Tá dando para lembrar? Então, olha só. A gente entendeu, gente, que existe uma diferença entre tempo e clima. O tempo, ele se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto, aonde a gente observa a onda de frio que deve chegar ao Brasil, por exemplo, tá? O clima, por outro lado, ele é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo.
E aí ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado numa análise histórica no período de 30 anos, tá? Sendo assim, quando a gente fala, quando se ouve em clima, os cientistas eles estão se referindo à situação do planeta ao longo desses 30 anos que eu falei para vocês, tá? E aí, como eu já falei para vocês, o tempo ele está sujeito às variações, e aí pode estar pela manhã frio, tá? No período da tarde pode estar quente, havendo então uma mudança de temperatura em um curto espaço de tempo. E aí, gente, essas mudanças, elas não se limitam apenas à temperatura, tá? Mas pode acontecer também uma relação à umidade do ar, tá? A ocorrência de chuvas ou não, certo? E aí, fatores como a pluviosidade, então pluviosidade são as chuvas, tá bom? Aí, além do mais, a umidade relativa do ar, que é a concentração de gotículas de água na atmosfera, tá? As nuvens, a radiação solar atuam, então tudo isso atua diretamente nas condições atmosféricas de um determinado lugar. Essas variações do tempo vivenciadas diretamente, então elas podem acentuar-se em algumas épocas do ano. Há momentos do ano em que o índice de chuva está elevado, assim como tem períodos que há poucas chuvas. Há períodos em que a temperatura cai bruscamente e há períodos que a temperatura se eleva, tá bom? Então são dois assuntos simples que a gente falou no ano passado, que nós mencionamos o ano passado, estudamos, aprendemos. E nesse ano, vamos entender o que a gente vai falar, o que nós iremos abordar. Então, olha só, nesse ano, no 7º ano, na disciplina Geografia, nós falaremos alguns conceitos importantes para o nosso aprendizado, tá bom? Falaremos sobre a população brasileira, nós falaremos sobre a dinâmica e as características socioeconômicas da população aqui no Brasil, nós abordaremos, então, o território brasileiro, tá? Nós iremos entender a questão do campo e cidade aqui no Brasil, tá? E aí, gente, a gente vai entender, então, as regiões brasileiras, tá bom? Falaremos da região norte, falaremos da região nordeste, da região centro-oeste, da região sul, da região sudeste, tá? Então, nós iremos explanar essas regiões brasileiras. Então, nesse 7º ano, a gente vai entender o Brasil, o território brasileiro, desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. Tá bom, crianças? Eu espero que nesse ano a gente possa conjuntamente tirar as nossas dúvidas, explanar as matérias que irá ser abordada, tá bom? Eu espero que nesse ano, nós possamos ser parceiros, tá? A gente possa, então, compreender o conceito e, se tiver dúvidas, a gente possa tirar, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.